E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade trazendo um vídeo sobre Watchmen e a pandemia 2021, 2020, 2021, Covid de modo geral. Esse vídeo vai ser basicamente eu gravando no carro, então vai ser basicamente um podcast, se você quiser ouvir, deixar tu fazendo outra coisa e tal enquanto isso. Vamos lá. Antes de tudo, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito e bora pro vídeo. Eu tava conversando com a minha namorada sobre o porquê. Aí eu falei assim, por que Watchmen o pessoal não fala mais tanto, né? Tipo, Watchmen era uma baita febre, né, quando lançou antigamente. Aí lançou o filme de 2009 que reviveu bastante o tema. Tiveram depois alguns lançamentos de quadrinho das histórias menores e tal de cada personagem. Eu li também, achei bem legal. Eu li o quadrinho original, vi o filme e os outros menores, então eu gosto bastante de Watchmen de modo geral, assim. Aí eu falei, por que não falam mais tanto sobre, né? É um tema que caiu um pouco, tá meio morno, vai, digamos, até quase gelado, eu diria, como assunto de modo geral. Eu falei, durante a pandemia é uma coisa que eu acho que faria sentido ter voltado um pouco o tema, né? Aí, voltado à moda, talvez. Ela falou, por quê? O que tem a ver, né? Ela falou, porque o tema de Watchmen tem total relação com o sentimento do tempo que a gente está vivendo. Eu acho que o tema principal de Watchmen é sobre incerteza. É sobre incerteza do tempo, do futuro, das nossas vidas, da sociedade, né? O Watchmen bate totalmente nessa tecla. Você tem o relógio do fim do mundo, você tem o quanto que os personagens são nostálgicos pelo passado, você tem todas as inseguranças do mundo de se vai ter guerra ou não vai ter guerra, se vai ter uma guerra nuclear ou não vai. É, eles batem muito nesses pontos de várias formas diferentes. É sobre o quanto que a gente tem medo do futuro e das incertezas do futuro. A Júpiter, né, a Sally, a mãe, né, falando sobre o quanto que ela, mesmo os tempos, as partes mais sombrias, nossa, peguei um buraco aqui, o quanto as partes mais sombrias do passado às vezes vão ficando cada vez mais claras, né, vão ficando cada vez mais ok, menos tristes, e o passado de modo geral vai parecendo cada vez melhor no que o futuro vai parecendo cada vez mais sombrio. Então acho que essa frase dela resume toda a sensação do Watchmen. Você tem manifestações crescentes, até o próprio comediante aparece uma hora para meio que segurar uma das manifestações, né, de modo violento. Então você tem um descontentamento geral em relação à sociedade, em relação ao futuro, você tem um medo crescente na sociedade, os próprios agentes que deveriam ser, digamos, responsáveis por resolver as coisas também têm incertezas. Você tem lá a discussão sobre a guerra nuclear, né, a crise dos mísseis de Cuba. Aí falam, né, que o Dr. Manhattan, mesmo se ele conseguisse segurar tipo 99% das bombas, o 1% ainda destruiria o mundo. Então é aquela sensação que a gente tem de que mesmo que a gente conseguisse resolver tipo 99% das coisas, o 1% ainda seria uma merda. E eu acho que isso é muito uma sensação que a gente está tendo nos tempos atuais. A gente tem essa sensação do quanto que o futuro é incerto, o quanto parece que mesmo que a gente faça as coisas direito, muita coisa ainda sai errado, a gente não consegue resolver um monte dos problemas. As pessoas que deveriam estar sendo as responsáveis por resolver os problemas ou não resolvem, ou pioram, ou parece que não sabem o que fazer direito. Então você tem governantes que não fazem nem mais o mínimo do que se esperaria de um governante. Então você tem situações que cada vez parecem deixar o futuro mais incerto e cada vez mais temeroso, eu diria também. Então eu acho que todo o sentimento de Watchmen tem absoluta relação com o sentimento que a gente tem hoje em dia, em 2020, 2021. A gente sempre teve, né? Se você pensar, pega qualquer ano, basicamente, que a gente viveu, você tem incertezas.
Só que 2020, 2021, a pandemia, deixaram o nível de incerteza muito maior, que não é mais uma relação de se uma política vai gerar desemprego ou emprego. É uma relação de, tipo assim, a situação da pandemia corta muitos empregos. Então, é uma situação que, se você deixasse tudo rolar de qualquer forma, o nível de contágio e mortes aumentaria tanto que, de qualquer jeito, a situação ia gerar o desemprego, ia gerar mortes, ia gerar questões financeiras, ia gerar muitos problemas. E controlando a situação também com lockdowns, etc., você também tem o inevitável desemprego, coisas do tipo. Então, qualquer situação que a gente tentasse, qualquer forma de resolução, ainda assim seria problemática, ainda teria seus pontos negativos. E o ponto a situação que a gente tem vivido esses últimos 2 anos agora está encaminhando por uma melhora, né? Mas, de novo, no que a vacinação estava avançando, você começa a ter os imbecis que pararam de se vacinar na Europa, nos Estados Unidos, especialmente, e aí a gente teve uma nova variante que voltou a fechar um monte de coisa, voltou a espalhar muito mais forte, voltou a ter casos mais severos. Então, é aquela sensação, a pandemia ela está gerando uma sensação muito maior do que antes de incerteza. E o Watchmen é sobre isso. E não tá tudo bem. O Watchmen é justamente sobre o passado que a gente volta a glorificar. Você tem de novo, por exemplo, não julgando se tá certo ou tá errado, ano que vem vai ter muita gente voltando a acreditar no Lula, por exemplo, independentemente de qual seja a sua opinião sobre ele. Se é boa, se é ruim, tanto faz. O ponto o desejo pela volta do Lula é exatamente o Watchmen. É o desejo pela volta de um passado que parecia mais brilhante do que era. Na época, mesmo independentemente dos pontos bons, ruins, tinha problemas, tinha incerteza econômica, incerteza financeira, mundial inclusive, no Brasil, tinha os problemas. A questão a gente está numa situação de tanta incerteza que até o passado com seus problemas voltou a parecer melhor do que o que a gente tem agora. É justamente esse o ponto, né? Não só pela pandemia, mas como a gestão absolutamente catastrófica do Bolsonaro, né? Então, é justamente isso. A situação que a gente foi colocado fez muita gente simplesmente voltar a ter uma visão meio glorificante do governo do PT. Por mais pelos inúmeros problemas que ele carregou na época. Então o Watchmen fala totalmente sobre essa sensação de insegurança, de medo do futuro, de glorificar o passado. É isso, de você ter heróis que não necessariamente no Watchmen, né? Seja quem forem os heróis, seja o Bolsonaro, que tem gente que ainda acha que é herói, seja quem for o político que você queira, você tem uma glorificação do passado de forma geral. É justamente sobre isso. Então, basicamente o vídeo é sobre isso que eu queria falar. O quanto que eu acho que o Watchmen conversa muito com o tempo que a gente está vivido. O Watchmen eu acho que é uma daquelas obras atemporais. Então, não importa... Peraí. Quando ela foi lançada nos anos 80, eu acho, 80 ou 90, ela era uma obra muito verdadeira. Na década seguinte ela continuava sendo verdadeira. Nos anos 2000 ela continuava sendo verdadeira, tanto que o filme do Watchmen foi lançado em 2009 e já dizia muito sobre o tempo em 2009. Agora eu acho que teve recentemente uma série, eu não assisti, mas sim, pretendo. Se você lançasse em 20... Você tem o The Boys, que na prática é um Watchmen pior ainda, né? Então, o Watchmen, a temática, o jeito que o Watchmen aborda as situações, a temática geral, ela é absolutamente atemporal. Porque no final, o Watchmen é sobre guerra, é sobre governo, é sobre política, é sobre um monte de coisa. Mas ele é, acima de tudo, sobre a incerteza da vida humana, a incerteza do futuro, a glorificação do passado,
o medo do futuro, o quanto que as pessoas com medo no futuro buscam qualquer coisa que possa trazer algum senso de conforto. É por isso que o Watchmen é absolutamente atemporal, especialmente agora nessa situação de pandemia. Com isso, eu não fiz um vídeo de ano novo, mas feliz ano novo para todo mundo. Eu sei que para muita gente 2021 foi um ano difícil, muita gente foi perdida, a pandemia começou a ser controlada, mas ela ainda não foi, mas a gente está arrumando para um futuro cada vez melhor, que as coisas vão se acalmando, que os empregos vão voltando, que a produção vai voltando, a gente volta a ter cenários de um pouco menos de incerteza. A incerteza sempre vai estar aí, como o Watchmen mostrou, mas digamos que um pouco menos de incerteza é o que a gente precisa nesse futuro médio aí para frente. De modo geral, eu fiquei feliz com o que eu consegui no ano passado. Eu consegui um novo emprego, consegui trocar para uma área que eu estava tentando há muito tempo. As coisas ficaram tudo bem, mas eu ainda desejo um feliz ano novo para todo mundo. Para quem teve um bom ano passado, que isso se repita. Para quem talvez não teve um ano tão bom, que as coisas melhorem esse ano. Eu acho que a troca de ano dá um pouco aquele gás na gente. É isso. Feliz 2022. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve, que me ajuda um mundo. E se você tiver algum comentário sobre o Watchmen, sobre o tema que eu falei, deixa aí, eu vou gostar de ver. É isso. Valeu.